Obrigada, doutor Cleiton, pela presença. Imagina, Fernanda, né? Obrigado a vocês. E estou aqui disponível, talvez, para tirar algumas dúvidas e esclarecer, né, o que realmente aconteceu. Doutor Cleiton, conversamos agora há pouco, né? Você já me passou algumas informações para a gente ter um norte e fazer uma entrevista mais objetiva. Então, eu vou ser bem objetiva também nas perguntas, para que a gente não leve muito tempo nessa live e as pessoas consigam ter o máximo de informações possíveis, tá? No momento em que o senhor recebeu esse chamado, o senhor estava em Governador Valadares. Relata para o nosso público que está acompanhando essa live como que foi essa primeira informação desse acidente. Quando o senhor recebeu esse chamado, o senhor imaginou que tivesse sobreviventes, né, a esse acidente? Exatamente. Fernando, eu estava aqui em Caratinga, né? Primeiramente, boa tarde a todos. Entrou essa ligação como uma aeronave que teria caído. Ninguém sabia de que se tratava, de quem era, né? E se realmente tinha acontecido. Deslocamos com a viatura para o local. Chegando lá, que nos deparamos com a viatura. E até então também ninguém sabia de quem era, de quem se tratava ou o que se tratava. Vale lembrar que, assim, um lugar bem difícil, sabe? Difícil acesso. Uma região muito íngreme. Extremamente. Extremamente. O que chamava muita atenção também era a quantidade de combustível, de querosene, combustível de viação que tinha no local. E aí era assim, né? Era já um atendimento de grande risco. Nós não sabíamos a qualquer momento que poderia acontecer, se essa aeronave poderia ter uma explosão, se caso a aeronave poderia até mesmo cair na cachoeira, porque ninguém sabia a segurança que estava, né? E aí eu cheguei no local, mas tinha uma correnteza muito grande ali naquele local onde a aeronave estava. Muito grande, exatamente. Tinha uma correnteza muito grande. Também era uma coisa que estava bem difícil de acesso, também era uma coisa que assim, muito difícil. Chegada no avião. Para vocês terem noção, o lugar que o avião caiu tinha mais ou menos um espaço de uns 30 a 50 centímetros. E ele descia uma correnteza muito forte. E aí era um dos perigos nossos que tínhamos de cair naquele local e ir para debaixo da aeronave. E assim, ninguém sabia se íamos ficar debaixo da aeronave, se poderia acontecer o pior. Então, assim, isso era uma das coisas que talvez foi a dificuldade para o resgate. Talvez na imagem não aparecia, mas era muito, muito íngreme mesmo, assim, era muita coisa, muito óleo, muito escorregadio. E aí eu cheguei na aeronave, né? Cheguei na aeronave, a aeronave estava aberta, né? Já, o pessoal já tinha rompido a porta. E ao entrar na aeronave, eu me deparei com toda a situação. Como que estava o estado dos corpos quando o senhor adentrou a aeronave? Como que o senhor encontrou aqueles corpos? Exatamente. Fernanda, quando eu entrei na aeronave, quando eu tive o acesso à aeronave, eu me deparei com os três corpos que estavam. O primeiro era do produtor, né? De imediato eu tive e tentei verificar se tinha sinal vital. Não tinha sinais vitais do primeiro. Rapidamente fui para o lado da Marília Mendonça, que aí me toquei que era Marília Mendonça, que aí que a minha ficha caiu. E aí, procurando igual sinais vitais da Marília Mendonça, infelizmente também já estava sem sinais. E mais à frente, no meio da aeronave, estava o tio dela. Foi rastejando até o tio dela, também procurando sinais vitais e também sem sinais vitais. Mais adiante tinha o pessoal, os pilotos, que também sem sinais vitais, né? E assim, quando eu estava dentro da aeronave, o que mais me chama atenção, quanto a aeronave danificou. As pessoas não fazem ideia
As pessoas não têm noção. Porque visto Por fora, o assim, o avião avião de parecia estar fora, intacto. exatamente, o avião estava assim, o avião estava quase intacto, digamos assim, Claro. né? Quase intacto. Teve uma pergunta aí, se Se estava de eles cinto estavam de de cinto. segurança. Essa é uma pergunta que sempre me perguntam. Eu não posso afirmar se eles estavam de cinto ou não. Porque quando eu adentrei dentro da aeronave, quando eu tive acesso à aeronave, que foi a única pessoa que entrou na aeronave, no momento não estava. Agora eu não sei se durante a queda esse cinto rompeu, se não estava realmente. Eu acho que Isso é algo que só a perícia, os só a investigadores perícia, vão poder exatamente. responder Só a perícia depois vai que poder concluírem, responder. né, essas investigações. Exatamente, Fernanda. Mas agora vamos retornar ao interior do avião. Aham. Descreve para mim como que você encontrou os corpos. Eles estavam ainda em seus bancos ou eles estavam caídos? E eles estavam muito machucados? Entendi. O primeiro a ser encontrado foi o produtor. Ele estava no meio da aeronave, né? Nenhum teve fratura exposta, nenhum teve evisceração de órgãos, ou seja, órgãos saíram para fora da cavidade. Nenhum teve isso. Tinha múltiplas fraturas, né? Entra como politrauma, paciente politraumatizado. Tinha, assim, tanto a Marília estava sentada, meio que sentada na poltrona, não completamente sentada, mas estava encostada na poltrona, assim, flexionada para frente. Então, assim, essa era a posição que a Maria estava. E o tio estava no meio da aeronave. É uma conclusão, todos estavam meio que no meio da aeronave. Então, assim, não tinha ninguém que estava no banco, não tinha ninguém que estava na poltrona, digamos assim, sabe? Essa foi Certo. a maneira que eu encontrei. Essa Você foi a Marília encontrou. estava do O que, lado. o que que pode... Desculpa. O que que Pode pode falar. ter causado a morte deles? Seria o próprio impacto da queda do avião? Ou eles Fernanda, podem... O que, né, como médico, como que o aham. senhor consegue descrever ali pelos traumas, pela forma com que esses corpos foram encontrados? Eu imagino que as mortes foram causadas pelo impacto mesmo, pela causa do impacto. Assim, tem relatos que o avião girou antes de cair, teve relato que o avião desceu, assim, só a perícia que sabe, vai saber explicar e Concluir, quem é claro. nós para falar o que aconteceu, de quem foi a culpa, isso não é nossa função. Mas eu acho que, assim, a causa real da morte mesmo foi o impacto no solo. Isso aí eu não tenho dúvida. O tipo de fraturas, né, como estavam fraturados os corpos, a gente até cita um exemplo que é um tipo de fratura de pessoas que caem de elevador, da maneira do impacto que cai, assim, fraturas de membros inferiores. Então, assim, eu imagino, claro, que a perícia que vai Claro, explicar vai concluir exatamente, isso. concluir, Claro. mas eu imagino que seja pelo impacto. Não tem outra E essa causa, morte foi instantânea? O senhor acredita que ela foi instantânea? não tenho dúvida. Não tenho dúvida que a morte, pelo... Eu tive essa sensação depois que eu entrei na aeronave. Porque, assim... Certo. Até então, pela forma como que a aeronave estava por fora, o senhor acreditou em algum momento que houvessem sobreviventes lá dentro? De imediato, quando eu cheguei, sim. De imediato, quando eu cheguei, sim. Porque, assim, se olharem, se todos, quem estava acompanhando, a aeronave não estava, porque nós estamos acostumados, acidente de avião, a aeronave se quebrar toda, se Claro. explodir, não ter nada, e assim, digamos que a aeronave estava até intacta, né? Assim, Tava. Quem olhava de... Exatamente, a olhos iniciais de impressão, quando eu cheguei no local, que eu vi a aeronave, eu imaginei assim, eu imagino que esteja todos vivos, né? Que sim, que estariam dentro da aeronave, preso nas ferragens ou alguma coisa do tipo. Mas eu nunca imaginaria pela aeronave, pela maneira que nós estávamos vendo a aeronave, que teria ceifado a vida de 5 pessoas. Para mim foi assim, um susto muito grande quando eu entrei na aeronave e vi o quanto ela estava danificada.
dentro da aeronave que dá para ver o quanto ela danificou. O quanto, assim, malas da equipe toda, malas da Marília Mendonça espalhadas sobre os corpos. Você comentou comigo mais cedo a respeito do telefone dela, né? O telefone não parava de Isso, chegar mensagens, exatamente, tocar. exatamente. O telefone dela estava no solo e quando eu estava dentro, eu retirei o telefone para passar para o pessoal, né, da polícia e do corpo de bombeiro. E assim, o que chamou atenção é que o telefone, não só dela, mas de outros, sempre tocando. E quando eu peguei no telefone para passar, que eu olhei para ver que era realmente o telefone da Marília, tinha mensagens: cadê você? Me responde, por que você não responde? E assim, Cleiton, qual foi o momento mais difícil dessa ocorrência? O que mais te doeu, aquele que você não consegue tirar da sua memória? O que mais te marcou? Quando eu entrei dentro da aeronave, que eu fui averiguar se a Marília tinha sinais vitais, que na hora que eu fui ver se tinha sinal vital, que eu olhei para ela, que eu levantei o cabelo dela, assim, ela, que aquele rosto na minha frente, assim, essa imagem foi a imagem que não sai da minha mente. Ali estava uma pessoa que eu sou fã, uma pessoa que eu admiro, que era um ídolo meu, assim. Essa imagem está bem fixa na minha cabeça. Essa imagem está bem difícil de sair. Eu jamais pensaria que encontrar a Marília um dia e encontrar na maneira que eu a encontrei. Então, assim, ela deitada no que eu levantei o rosto para ver e ela olhando, assim, não estava totalmente com os olhos fechados, mas assim, aquele tipo de olhar que esse olhar é o olhar que machuca, é o olhar que dói, é o olhar que eu lembro toda hora. E ali foi ali. Ali eu me dei conta da real situação. E Você assim, relatou para mim que você chegou a pegá-la no colo e ficou com o cheiro, o perfume isso, o que dela. acontece? Quando a gente entrou dentro da aeronave, quando eu entrei dentro da aeronave, para a gente ver, um perfume muito, muito doce e maravilhoso. E esse perfume, eu não sei se ele quebrou, se era perfume dela ou se estava, mas estava na roupa dela. E aí, quando a gente foi retirar, que foi para passar, né, para a marca, para passar, para retirar, ficou no meu colo e esse perfume ficou na minha roupa, né? E esse perfume, e eu fiquei sentindo esse perfume e assim, eu não tinha outro médico. Pedi apoio, veio aeronave de Belo Horizonte, veio aeronave de helicóptero de Valadares. Isso aí eu pedindo apoio de lá, pedindo apoio quando eu estava indo, determinado, eu não sabia de quem era. Fiquei sabendo que tinha caído um avião e eu pedi apoio à esquadrilha, pedi apoio ao BOA, pedi apoio à polícia. E assim, eu só pedia: Senhor, me dê força. E eu queria assim, aproveitar a oportunidade para parabenizar todas as equipes dos bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, SAMU, socorristas, voluntários. Tivemos muitos voluntários também Exatamente. participando, a imprensa. Então, assim, foi uma força conjunta, a gente viu ali união de forças e todos com muito respeito às vítimas desse acidente. Uma coisa que precisa ser enaltecida e precisa ser destacada nesse momento. Até parabenizo a equipe de Caratinga, parabenizo o Corpo de Bombeiros de Caratinga, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todas as pessoas, o pessoal da Idibuporanga que estava dando apoio também, o pessoal da Medvida, os voluntários que fazem esse trabalho espetacular nas BRs como voluntário né? E tava todos apoiando ali. Então, assim, porque um dia a Marília fez a entrevista e falou assim: eu saio de casa, mas eu não sei se eu volto. Certeza. Doutor Cleiton, agora para encerrar, eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar até a família da Marília Mendonça. Nós temos um público bem grande, pessoas que compartilham e vai chegar até a equipe, vai chegar até a produção, vai chegar até a família. Qual mensagem, não apenas da Marília Mendonça, qual mensagem que o doutor deixa agora para a família de todos os envolvidos nesse acidente? A todos os familiares
que perderam entes queridos nessa tragédia, que a vida precisa continuar. A vida tem que ter um passo adiante. Dói, dói. Mas peça força a Deus. A saudade, a dor vai existir. Mas lembre de cada um, lembre do piloto, do copiloto, aos filhos, à esposa, o quanto era maravilhoso o pai, o quanto ajudava. As lições e o legado que deixaram. Exatamente, o baiano que chamava, que era o produtor, o cara alegre que era, o tio da Marília, era a pessoa que estava acompanhando, era o coordenador de tudo, e a mãe da Marília, que Deus possa confortar, que Deus possa fortalecer o coração, né? O coração dessa mãe, e que lembre, e que passe, e que se torne o que a Marília sempre foi para as pessoas. O que fique o recado, o que fique a mulher, que fique quem foi Marília Mendonça, e isso possa, gerações e gerações, conhecer a grande e, sim, inexplicável artista que foi Marília Mendonça. Então, assim, aqui eu deixo meus sinceros sentimentos a toda a família, a todos os fãs. Agradeço a todos pela preocupação, pelas orações, pelas as mensagens de carinho. Ore pelos familiares que perderam seus entes queridos. Que isso, sim, que Deus possa fortalecer. E se nós direcionarmos as nossas orações para essas pessoas, isso vai fortalecer eles, vai fortalecer a cada um. E assim, que a mensagem fica, tá? Que respeite o próximo e tenha empatia ao próximo. Só isso que eu peço. E seja humilde, estenda-se a mão. Com certeza. Muito obrigada, Dr. Cleiton. Eu que agradeço. Pela entrevista, por falar com esse coração aberto. Parabéns pelo seu trabalho humano, né? Pela sua sensibilidade como ser humano, como médico. É um exemplo para todos nós. Estamos vendo aí vários elogios aqui para o doutor. Não são à toa, com certeza são méritos todos seus. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, me coloca à disposição. Essa entrevista, pessoal, vai ficar salva aqui no feed. Podem compartilhar à vontade. Envie para as pessoas que vocês acham que vão gostar de ter conhecimento dessas informações. Muito obrigada a todos que acompanharam a live e até a próxima. Se Deus quiser, doutor, também estou à disposição. Igualmente. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigada a todos. Até mais.